Como é que a senhora se chama? Palmira Ferreira da Silva. Qual é a sua data de nascimento? 1938, dia 12 de setembro. Tem, portanto, idade? 81. 81. A senhora Palmira nasceu aqui na Bairrada? Sim. Ferreira de Desejo? Sim. Nasceu aqui numa casa que existia aqui na Bairrada? Sim, sim. Onde era essa casa? A casa é ao meio da aldeia, quando se desce do lado direito. Viveu com muita proximidade esta situação nova, que foi quando começaram a falar que vinha aí a água. Exatamente. Lembra-se desse, o que é que Lembro-me aconteceu? lembro-me muito bem porque o meu pai, como nasceu aqui em 1900 e conhecia todos os proprietários aqui destas aldeias, incluindo a Foz do Codes e a Rencoeira, essas até à barca, Casal da Barca. E então o meu pai é que andou a acompanhar os senhores engenheiros a dar-lhe o nome dos proprietários, os terrenos, a quem pertencia, tudo. Ele que se conhecia as pessoas todas e foi ele que os acompanhou. E eu, por vezes, como era ainda pequenina, acompanhava, eu e os outros acompanhávamos para ouvir o que é que eles diziam e nós ouvíamos essa conversa toda deles, desses senhores engenheiros, essas conversas, principalmente aqui mais para cima. Fiquei sempre com essas recordações porque as pessoas aqui foram muito enganadas. Porque eles diziam que a água só aqui chegava ao cimo, onde havia a marcação da barragem, por meio de um dilúvio. E que até podiam sempre continuar a amanhar e que até podiam plantar mais árvores. O que não aconteceu. Logo no primeiro ano a água chegou cá ao cimo e depois quando eles desceram as árvores estavam todas secas, oliveiras e tudo o que havia ficou tudo seco. Claro, isto aqui mais para cima, porque lá para o fundo já se sabia que essas ficaram cobertas de água. Mas e qual era o sentimento das pessoas? As pessoas estavam muito tristes, ninguém queria vender, porque aqui por cima não havia água nenhuma. Praticamente havia aqui ao lado da fonte, havia uns, aqui na estrada entre as hortas, é que havia uns poços com um bocadinho de nascente, o resto era só depósitos, não havia água. E todas as árvores de fruto, laranjeiras e todos os legumes que tinham, era tudo à beira do rio, à beira da Ribeira de Caíns. Todas as agriculturas era lá que as pessoas faziam, que era do que viviam praticamente, porque os ordenados eram muito pequeninos e era assim, pronto, as pessoas viviam, tinham por aí pessoas que davam, como o senhor Dr. Adriano, porque tinha esse casal que dava muito trabalho todo o ano. Todo o ano havia pessoas lá empregadas, sobretudo quando era apanhada a azeitona e os desmotos e isso tudo, porque aqui em frente à Serra de Caíns era tudo oliveiras, que era desse senhor Dr. Adriano, era tudo. E as pessoas, claro que ficavam isoladas quando sabiam que tinham que abandonar as suas casas? Muito, mas depois quando a água veio e que foi o contrário do que eles diziam, porque foram muito mal pagas, as terras foram mesmo muito mal pagas. Sabe quanto era que lhe davam às pessoas? Aí não posso dizer, aí não sei quanto é que deram, mas sei que foi muito pouco, sim. Meus pais venderam terrenos deles, que tinham, grandes oliveiras, não é como agora estas oliveiras, aquelas oliveiras antigas, e sei que receberam muito pouco. Lembro-me que foi por 11 contos que eles venderam as propriedades que tinham todas da barragem. Até uma ao cimo, que é ali onde estão as casas de banho, que pertence à Câmara ou à Junta da Freguesia, que ali esse bocadinho de terreno, o meu pai era um bocadinho pequenino, tinha 2 oliveiras, mas não quis vender. Mas claro que agora já pertence à barragem, porque nunca mais se fez nada. E as pessoas foram aguentando até porque se calhar não acreditavam que vinha mesmo aí a água? Não, justamente. Até muitas pessoas diziam, isso nunca vai acontecer, isso eu já cá não estou. O que depois fez-se muito rapidamente, porque eu lembro-me, foi em 46, que eu acho que se falava aqui que já tinham começado lá os trabalhos, ali assim na primavera, salvo erro no mês de março, em 46, e depois em 50, o rio já chegava aqui, já tinha passado da foz da Ribeira de Caíns, da Ribeira do Codes, e já tinha passado para cima, porque esse tal casal que eu conto que havia muitas árvores e isso,
eu tinha umas amigas que tinham um barco, já tinham um rio antigo, e esse barco foram puxando para cima, e um domingo convidaram-me a mim e outra irmã minha e fomos andar de barco. E fiquei sempre com essa recordação que nós andávamos em volta das Nespreiras, era no mês de maio, e as Nespreiras tinham mais do meio já de água, e nós a apanhar nésperas, já davam para comer, porque já estavam amarelas, era no mês de maio. E foi muito comovente, porque nós parávamos ali a olhar e via-se a água a subir, atrapado pelas árvores, a água com uma rapidez a subir, que era, porque o rio era estreitinho, não é? Ali assim subia mais depressa. Mas depois, no verão, não me lembro em que mês, já estava cá no cimo. Chegou, foi em 1950 que ela chegou cá ao cimo mesmo, encheu tudo. Só que não sei o mês, talvez o mês de julho, por aí assim, agosto, eu lembro. Depois vinham muitas pessoas aqui visitar para virem ver, porque era uma admiração muito grande, e isto era comovente, porque quando o rio está no cimo não é como agora, é muito mais largo, esta parte aqui é muito larga. E fiquei com essas recordações, pronto, porque tinha mesmo pessoas que ficar. Com certeza que choraram a ver choravam as muito casas. E ralhavam. Havia uma senhora, por acaso, a casa dela era pegada à dos meus pais, que nós depois até brincávamos, isto talvez não seja muito bonito eu dizer, mas eu vou dizer, porque todas as pessoas aqui se lembram. Um senhor engenheiro chamava-se Vilas Boas, eu ainda me lembro do nome dele, foi o que aqui veio mais vezes. E ela, quando viu que ele tinha mentido tanto, que tinha enganado, ela disse disparates com ele, falou-lhe tudo, disse que ele era ladrão e tinha sido os maiores ladrões que aqui apareceram na nossa terra. E nós ríamos muito porque a senhora engenheira disse para ela: a senhora tem uma língua mais preta que a das ovelhas. Isso foi muito engraçado, porque nós continuámos com essa paródia muito tempo, ríamos disso. Essa senhora, por acaso, era minha vizinha, brincávamos com ela e tudo. E então as pessoas iam dizer: ela fez muito bem, que ao menos desabafou com ele. Foram muito enganados aqui as pessoas. Não tiveram uma ajuda. Talvez se fosse agora, talvez até em Freira dos Zés houvesse alguém que viesse e que indicasse as pessoas para não se deixarem, para não venderem por todo o preço. Mas as pessoas foram obrigadas a vender, que eles diziam que eram obrigados a vender e tinham que vender para aquele preço. Eles é que fizeram o preço e assim ficou, as pessoas ficaram sem dinheiro e ficaram sem as propriedades. Depois arrancaram oliveiras, algumas laranjeiras, traziam aquilo a homens com cordas para plantar cá por cima, e depois começaram a fazer mais uns postos para ter água, mas as pessoas aqui depois começaram a sair daqui desta aldeia, porque aqui não se podia viver, não havia comer. Havia algumas situações em que vinham para cima, mais para cima da aldeia. Sim, outras sim. foram se calhar para outros concelhos ou para outras freguesias. Sim, para muito longe, alguns foram para longe. Alguns se calhar não aguentavam ver aqui, essa situação. Aqui nesta área não havia muitas pessoas que fugissem. Aqui em frente era a casa do senhor Abílio Martins, que está agora, foi para Freira dos Zés, já faleceu, estão os filhos, e esse senhor, os pais dele já moravam ali, tinham um lagar de azeite e tinham uma azanha. E era onde nós íamos com o grão, trigo ou milho à cabeça, e íamos lá e depois trazíamos a farinha. Está o Sr. Luís ainda vivo, que muitas vezes me pôs os saquitos à cabeça e nós vinhamos para os carreiros com aquilo à cabeça, era assim que transportávamos tudo. A única coisa que isto tinha muito ruim era que não tinha estradas e era muito trabalhoso. Era muito trabalhoso. Aqueles terrenos que o meu pai amanhava, eu lembro-me de trazer melancias à cabeça, que às vezes dava-me vontade de deitar as melancias para o chão e perdê-las, porque eu vinha muito cansada já com aquilo. Então, nesse tempo, era muito a subir e era muito nesse tempo em que todos os bocadinhos de terreno eram aproveitados para cultivar alguma coisa. Era muito. Sra. Palmira, como é que era então os terrenos e as aldeias lá embaixo? As aldeias eram lindíssimas. Em volta da casa do Sr. Abílio Martins era um jardim completo. Tudo verdinho, árvores de fruto, era muito lindo. Eu lembro-me porque ele tinha uma filha que era da minha idade, que já faleceu, que era a Luzia, a mais nova, e nós até guardávamos as ovelhas juntas e brincávamos, e por vezes a mãe dela até nos dava o lanche e assim, e eu conhecia aquilo muito bem. E o meu pai e as minhas irmãs mais velhas trabalhavam muito com esse senhor, nos terrenos que tinha. E eu tenho uma grande recordação aquilo ali era lindo, lindo, lindo. E depois, para baixo o rio, onde nós brincávamos, havia areia e os salgueiros, vimieiros. Isso também era muito lindo, porque
dentro dessas árvores, quando era na primavera, era um encanto, os passarinhos a cantar, e nós íamos espreitar os ninhos com os passarinhos lá dentro, era lindo, lindo, lindo. Era E o que é que lindo se cultivava lá embaixo? Era tudo um pouco. Havia os nateiros, não é? Os nateiros davam de tudo. Era o milho, era feijão de todas as qualidades, era melão, melancia, o que nunca mais ninguém teve depois daquilo a balar. Havia figueiras que davam figos lindíssimos, muito fresquinhos, agora aqui por cima, mesmo que as reguem, as figueiras, os figos já nunca mais foram iguais. E havia limoeiros, todas as árvores de fruto, havia todas as árvores de fruto. Na Ribeira do Cotes também havia grandes terrenos amanhados, também a mesma coisa. A parte que eu conheci, que lá muito para cima, nesse tempo não conheci. Mas cá mais para baixo conhecia, porque nós, nesse tempo, havia o almoço das pessoas que trabalhavam, às 9h30, 10 horas, e depois havia o jantar, que era à 1 da tarde. E eu transportava a cabeça dentro de um cestinho, e ia levar as minhas irmãs e o meu pai, e às vezes até levava para as vizinhas, e por isso conhecia muito bem tudo, até, como eu digo, até o Casal da Barca, que ficava para cá da Rocha da Pardina, não sei se conhece, já passou no Rio, está uma rocha muito grande, que é o endereço da Adarneira. A Adarneira igual também era muito linda, era muito bonito. Que aldeias é que ficaram, havia nomes de aldeias que ficaram submersas aqui, na zona da Bairrada? Aqui na Bairrada foi só esse senhor Abílio Martins, chamou-se Abílio Moita, por alcunha, mas é Abílio Martins, e era o irmão que depois foi morar para a Rincoeira, onde se vê aquelas casas, também lá fez um lagar de azeite. Aqui não havia mais casas para a beira do rio. No Casal da Barca era um senhor que era, acho que era António Sarmento, pelo menos Sarmento era o nome dele, que era o Casal da Barca, e o meu pai também ia para lá trabalhar, porque o meu pai fazia cestos também no inverno, também ia para lá, muitas vezes, e no verão. E na Adarneira é que houve mais casas que, acho que umas 3 ou 4, que ficaram debaixo d'água também. A Adarneira também era muito bonita também. Queres explicar, portanto, era um ribeirozinho pequenino? Sim. Era um ribeiro pequeno. A Ribeira de Cainhos. A ribeira, que era de onde? Dali daquele lado? A Ribeira de Cainhos é aqui em frente. Também tinha uma azanha aqui, ali atrás daquela ilha, descia-se para baixo, tinha essa azanha que também pertencia ao Sr. Abílio Martins, que só trabalhava no inverno, quando o rio levava muita água, porque a outra trabalhava com a água. Era a água que manobrava as nós, exatamente, depois moerem o trigo, o milho. Sim, quando havia muita água, essa azanha que ele tinha no rio ficava sem a poder utilizar, e então servia-se desta aqui. E depois ia com os burros, tinha sempre um criado, um rapazinho novo, ou alguém, os filhos também, acho que alguns ainda fizeram isso, iam às aldeias mais longe levar a farinha e traziam o grão, e depois tornavam a levar todos os dias. Era assim que se fazia. Nós aqui, éramos nós que íamos, éramos os mais novos, quando ainda não iam trabalhar, com as outras pessoas que fazíamos esse trajeto, íamos buscar a farinha. Eu, antes de ir para a escola, só tenho 2 anos de escola primária, e antes de ir para a escola, muitas vezes me lembro, tinha que lá ir buscar a farinha, para depois a minha mãe cozer o pão à noite, e tinha que ir buscar a farinha, e era bastante longe, porque agora aqui não se vê a luz, havia aqui um carreirinho que dava para lá, ali havia outro, entre aquela ilha e aquelas árvores havia outro caminho também que dava para a zanha. Nós íamos por ali, ou então pelo outro. Lá atrás daquela ilha também havia um carreirinho, também ia parar à foz da Ribeira de Cainhos, que dava, depois ia desalgar o rio. Era muito lindo. Sra. Palmira, e o que é que as pessoas comiam aqui nesta zona? Comiam muito peixe? Nós era o peixe do rio. Agora já ninguém lhe pode fazer mal, posso dizer. O meu pai tinha uma tarrafa, chamava-se Matarrafa, que era uma coisinha que ele segurava e a mandava para a água. Antes ia lá deitar uma comidazinha aos peixes, um bocadinho de batata cozida e mais assim umas coisas. E ele vinha deitar isso, e depois à noite chamava um de nós, íamos com ele, mesmo ao rio quando ele era pequenino, ainda algumas vezes fui, para irmos acompanhá-lo, e ele apanhava peixe para nós. E também havia uns covos que punham na ribeira, mesmo na ribeira, que também apanhavam esses peixes. E comíamos as sardinhas e alguns animais, mas os animais, os coelhos e as galinhas, eram só nos dias de festa, porque não havia para os outros dias, não havia. Um porquito. O porquito, que se matava um porquito por ano,
ninguém ia aos talhos de Ferreira, não, aqui com as pessoas daqui ninguém ia lá, não. Toda a gente tinha uma salgadeira, uma arca salgadeira, sim, exatamente, toda a gente conservava os alimentos. Pois, E o peixe era diferente do de hoje? Era muito diferente. Havia outras espécies que se calhar já não existem? Havia as bogas, depois as bogas também quando diziam, não sei se é assim que se diz, que elas se batiam no mês de março, elas iam para a foz da Ribeira de Caíns, para qualquer ribeira que houvesse, e então ali juntava-se um bando de bogas, daquelas bogazinhas que ainda são grandes, aquilo ainda era bom. Essas bogas eram muito boas porque eram apanhadas, às vezes até com um cesto apanhavam aquilo, ou com essa tal, com as atarrafas, assim, com isso. E depois mais tarde utilizaram outras coisas que às vezes até nos ofereciam, quando era com esses tiros na água, e as bogas já não gostavam. E agora mesmo depois que o rio cresceu, deixou de haver enguias. Eu lembro-me de apanhar enguias na foz da Ribeira de Caíns, e mesmo no rio, quando o rio descia, havia aquelas poçazinhas que ficavam com aqueles conhos e areia, e o meu pai arranjava o rabo de um garfo grande, com um bocado de madeira, e arranjava uns dentes em aço, e nós levantámos um bocadinho a pedra e picávamos as enguias e apanhávamos enguias. Conheço também muitas enguias, também havia muitas enguias aqui. Já não era muito bom, era. Já não há. E era o barbo, e havia a lampreia, aqui do Sr. Abílio Martins. Ele tinha um caneiro, passava para o outro lado, para o lado onde morava o irmão. Ainda me lembro que até tinha uma taberna lá daquele lado também, chamava-se uma taberna, não era cafés como é agora. E havia um caneiro, e nós passávamos por cima e íamos espreitar aquilo. Quando era em certas alturas ficavam os peixes, nós víamos os peixes lá dentro, e também havia muitas lampreias naquele tempo, que nunca mais virmos aqui neste rio. Houve muitas coisas que se foram embora, mas a mais saudade que nós ficarmos foi com muitas coisas. Agora também já as pessoas têm mais para comer e já vão comprar, os supermercados e tudo, mas o mais que lembra é a beira do rio agora, não é linda como era, porque aqueles salgueiros, aqueles vimieiros, e depois havia a barca, ali aquele endireitinho ali mais ou menos, vê-se que lá que está a descobrir uma ilha, era por trás, ali embaixo, chamavam a barca porque havia um barqueiro, que era também o Sr. António Martins, que era o nome do Sr. Abílio Martins, eu digo muito às vezes, porque me engano. E então eles chamavam deste lado, passavam os burros, quando iam ao mercado da Ferreira, as pessoas daquelas aldeias da Malhada, de São Martinho, de Vila de Rei mesmo, passavam por aqui muitas pessoas. Passavam por aqui muitas pessoas e chamavam para o barqueiro, e o barqueiro, quando vinham de Ferreira do Zézer, depois do barqueiro vinha buscá-los. Com um barco de 3 tábuas? Sim, sim, e era uma barca maior. Maior. Sim, mas era com tábuas. E depois, mais tarde, quando o rio subiu, ainda continuou isso, ainda continuou a haver aqui um barqueiro. Agora já não existe há muitos anos, não sei há quantos. E as pessoas tinham represas aí em vários sítios para o rio ser mais navegável? Sobretudo aqui na Ribeira de Caíns. Havia muita gente que tinha as represas para aguentar a água, e havia uma levada muito grande que vinha, também havia um pequenino açude, chamávamos açude, que era uma pequenina barragem, mas era um açude, também lá mais acima da ribeira, e havia uma vala muito grande, que era daí que vinha a água para fazer trabalhar esse lagar que era do Sr. Dr. Adriano, que era mesmo só dele, porque ele tinha muitas oliveiras, a Serra Tinja era tudo dele, esta parte toda que se tem aqui por baixo era tudo oliveiras, aquela parte ali, depois por trás e até à garneira era tudo dele. Olhando agora por aqui assim, nesta paisagem aqui destas serras, estamos a ver pinheiros, eucaliptos, como é que era antigamente? Antigamente era tudo oliveiras, e nós, a seguir à apanha da azeitona, os mais novos sobretudo, íamos para lá com uma enxada arrancar todas, estava tudo limpinho. Estava tudo limpinho. Não também havia... tinham as cabras, se calhar? Sim, também havia grandes rebanhos de gado também. Como ali na Coanheira, daquele lado, também era igual. Aquilo também era só oliveiras, não havia lá pinheiros, nem isso. Era muito lindo. E aqui, lembro-me também, nesta parte, havia muitos ciganos que vinham para aqui, que acampavam ali muito tempo. O meu pai gostava deles, porque eles também faziam cestos e cestas, e o meu pai também ia com nós, na primavera, cortar os raminhos, aquelas hastezinhas dos vimieiros e salgueiros,
para trazermos para casa, porque ele no inverno tinha fregueses, fazia cestos e cestas, que era com isso que se fazia as vindimas e apanhava-se azeitona, não havia os plásticos como há agora. Nós servíamos só de cestos e cestas, não havia aquilo, às vezes largava um bocadinho de molho por nós, para cima da roupa, mas era assim, não havia plásticos. E então, esses ciganos que vinham, também traziam burros, aposentavam muito ali naquela baixa, porque eles também apanhavam e aproveitavam para fazer os cestos e cestas para venderem, depois levavam para vender. E como é que as pessoas, os seus vizinhos, como é que a mocidade se divertia nesse tempo? Divertiam-se muito. Olha, divertiam-se muito porque havia muitas raparigas e muitos rapazes aqui nestas aldeias. Eu cheguei a trabalhar, eu comecei com 11 anos a acartar madeira, fui para a azeitona logo a seguir, eu fazia anos em setembro, depois comecei na azeitona e depois fui para a desmuta e a seguir comecei a acartar madeira. Foi na Ribeira das Truitas o primeiro dia que acartei madeira, mas lembro-me que nós cantávamos, aí já havia a barragem quando eu comecei, depois já havia a barragem. Mas antes mesmo, as raparigas, isto aqui por estas serras, andavam a acartar madeira cansadas porque não havia estradas. Elas subiam os cabeços todos com os madeiros à cabeça, ainda quando eu comecei ainda se fazia isso, porque ainda não havia estradas, mas andavam sempre alegres, tudo cantava. A apanhar azeitona cantavam, a vindimar cantavam, sempre cantavam. E então era desde o dia de Todos os Santos até ao Carnaval, os rapazes iam para Lisboa praticamente com 12, 13 anos, mas depois vinham para cá e depois arranjavam um tocadorzinho, tinha uma concertina ou com flautas, e então todos os domingos havia um bailarico nas salas das pessoas, veja bem como se fazia. Era a sala, a pessoa emprestava a sala para fazer os bailaricos, era o que nós tínhamos aqui. Com a mãe ou com o pai do olho? Sempre, e a única festa que tínhamos era, mas isso foi até quase um casar, era a festa do Cardal, a nossa festa, que iam os pais também, porque nós não íamos a festa nenhuma, não tínhamos transporte, nem os pais nos deixavam ir às festas, era assim, a nossa vida aqui. Mas era muito alegre, mais que não é agora. Nós não tínhamos rádio, não tínhamos televisão nem pensar, não é? Mas era muito divertido, não? Toda a gente se divertia muito. Lembra-se da chegada da eletricidade? Lembro. Foi no dia de São Martinho, em 80. Eu lembro muito bem porque eu estava cá e o meu marido veio cá para nos trazer a chave para o apartamento para onde voltávamos outra vez para a França, que era em Bordeaux. E depois, enquanto nós estivemos na estrada com os vizinhos a ver os senhores aqui onde está o posto, quando eles ligavam a luz, foi muito engraçado, porque o meu filho foi ligar os botões todos da luz e a minha casa foi a primeira. Isso foi uma alegria muito grande, isso aí foi mesmo uma alegria muito grande. Porque nós tínhamos um Petromaxito, poucas vezes se acendia, eram os candeeiros a petróleo, isso era mesmo uma tristeza também, a luz foi uma coisa muito boa. E agora as pessoas queixam-se por vezes, mas eu noto, com esta idade, temos muitas coisas boas aqui na nossa terra agora. Temos o transporte, pelo menos quando há escola, temos as estradas boas, também não tínhamos. Nós, para ir à festa da nossa terra, tínhamos que andar a pôr pedras na estrada para ver se não chegávamos lá com os sapatos cheios de água de lama, porque não estava nada arranjado. Agora isso não existe. Nem todas as crianças usavam sapatos nessa altura? Não, pois, algumas vezes que ainda fui descalça, mas depois já não me lembro muito bem. Por aqui lembro muito bem de andar descalça, andava muito descalça. Agora lá para as festas sempre levámos uns sapatitos, era a única festa que tínhamos, lá tínhamos uns sapatitos para levar. Mas andávamos muito descalços, muito mesmo, muito. Sra. Palmira, lembra-se assim de alguma canção ou de um verso? Ou assim? Isso aí é que eu não sei cantar, eu lembro ainda de algumas canções, mas não sei mesmo nada, não sei. Não. Ou de algum tenho verso um problema na minha garganta também não dá. Algum verso que tenha aqui sobre o rio? Do rio, justamente. Tenho pena porque eu depois também me ausentei isto há algum tempo e não tenho, porque há pessoas que têm mesmo muitos versos, muitas quadras lindas daqui disto, mas eu não tenho. Sra. Palmira, assim, passados estes anos todos, ainda sente saudades das antigas casas e aldeias? Sim. De tudo que existiu lá embaixo? Sim, daquela verdura que havia. Principalmente, nós quando o rio desce muito, isto é muito lindo, é a minha terra, não sei se é por isso, eu gosto muito disto, mas quando isto desce muito para baixo,
fica assim um bocadinho, não é a mesma coisa, porque isto tudo era verde, isto aqui era tudo amanhado, tudo quando se vê aqui, mesmo ali que só há rochas, era tudo amanhado. Agora as pessoas podem pensar que não, ali havia uma partezinha que não, que já era mato, havia um carrilzinho ali por baixo, mas aquela parte toda onde estão os barcos, onde estão os carros até lá, tudo o que se viste era tudo amanhado. Agora a água tem puxado a terra e parece rochas que nunca foi nada amanhado. E havia grandes oliveiras e árvores de fruto e isso, pronto. Aqui por cima era mais seco. As verduras o que havia mais lindo era mais para a borda da ribeira e na beira do rio. E na Foz do Codes, aquela ribeira do Codes também tinha muitas coisas lindas, era muito bonito. É isso. O que é que vai deixar assim mais na memória para além do verde? Se calhar é as pessoas, é as pessoas. É a convivência. É a convivência das pessoas. Nós éramos todos irmãos aqui nas aldeias, era muito diferente agora. Nós tínhamos uma convivência, até quando se matava um porco, quando havia uma família muito grande, já não se convidava para ir almoçar nem jantar, mas todos os vizinhos da aldeia do cimo ao fundo iam à noite à nossa casa, a casa dos meus pais, já não digo a minha casa, isso já começou a mudar, mas a casa dos meus pais, todos os vizinhos iam, depois havia sempre uns filhosos que a minha mãe tinha feito, uns figos secos, a água a pé, ou o vinho que eles davam, havia sempre uma coisinha para dar, e iam ver o porco aberto, que o porco ficava pendurado de um dia para o outro. Essas coisas deixam muitas saudades. Era a vindima, era as escamisadas, as pessoas juntavam-se todas para fazer um trabalho em comum. Era. As escamisadas, o meu pai tinha uma eira muito grande, que até uma irmã minha fez lá uma casa, que está ao lado da minha filha, e nós juntávamos muita gente lá nas descamisadas, porque justamente o meu pai, que me amanhava aqueles terrenos, era o único que tinha sempre muitas melancias e melão para dar e figos bons, e então juntava ali muita gente. Também tinha muito milho, porque tinha que dar 25 alqueires de milho, como eu já lhe disse, da renda da propriedade que amanhava na beira do rio. Mas depois, como tinha mais outras, juntava bastante milho. Nós fizemos 6 filhos, também era preciso, ainda não chegava para todo o ano o pão, mesmo assim. Tinha trigo, tinha milho, mas não chegava. Depois ainda acabava por ir trabalhar para o Sr. Emílio Martins, mas nunca recebia dinheiro. Tinha que ser em troca, no tempo que eu me lembro ainda, porque eu nasci em 38, havia pessoas que não tinham farinha para cozer o pão. Havia aqui era ainda o fim da guerra, aquele tempo da guerra, sim. Ainda me lembro disso. E então o meu pai ia com as minhas irmãs trabalhar para ele, mas dizia-lhe: olha, eu vou, mas não me pagas. Era farinha, nós nunca faltou o pão, porque ele arranjava sempre farinha para nós, porque precisava das pessoas para ir trabalhar e o meu pai precisava da farinha para criar os filhos. Era assim, foi muito bom. Muito obrigado, Sra. Palmeira. Nada, muito obrigado. Nada.